Nesse vídeo eu vou te explicar e vou te provar como que a forma como você interpreta o mundo impacta diretamente no seu relacionamento com Deus. A forma como você se sente em relação a tudo que te acontece, a tudo que fazem com você, impacta diretamente na sua vida com Cristo. Interfere nas suas decisões, a forma como você obedece, interfere nas suas escolhas, nas suas ações. E eu vou trazer aqui para você exemplos de casos reais da clínica, do consultório, de atendimento, de mulheres que carregam feridas de rejeição, feridas de abandono, e também vou trazer como exemplo Caim. Vai ser o nosso personagem do vídeo de hoje como referência. Quando eu estava pensando em qual seria o tema desse vídeo, e o Espírito Santo de Deus me lembrou dessa passagem onde Caim mata o seu irmão Abel, onde Deus rejeita a oferta de Caim e como ele se sentiu enfurecido e como ele ficou transtornado e com muita raiva. A primeira mensagem que veio à minha mente foi: como a dor nos cega. Como a dor cega as pessoas a tal ponto delas tomarem decisões erradas, fazerem escolhas erradas e não conseguirem perceber. E isso não aconteceu só com Caim, isso continua acontecendo nos dias atuais. Todas as vezes que eu leio a Bíblia, anualmente, eu sempre falo: Senhor, como essa palavra é viva, ela é eficaz para os dias atuais. Então eu estava ouvindo um pastor, na verdade um professor de teologia, ele disse: a Bíblia até hoje ainda é mais atual, mais atualizada do que o jornal que ainda vai sair amanhã. Vocês têm noção disso? E realmente é isso, assim, nesses últimos 5 anos que eu venho estudando a Bíblia, comportamento humano à luz da Bíblia, saúde emocional, saúde mental, desenvolvimento pessoal, profissional aqui também, venho estudando sobre virtudes, sabedoria. A cada ano o Senhor me revela surpresas, sabe? Então assim, o que aconteceu com Caim, a forma como Caim se sentiu, ainda se repete nos dias de hoje. E o problema é que muitas pessoas confundem, acreditando que a raiva, que a ira, que o seu modo de agir, que o seu modo explosivo de agir, o seu modo agressivo de agir é um ataque do inimigo. Sabe? É o inimigo atacando, é o inimigo trabalhando na sua vida, é o inimigo, nananã. E olha que interessante, o que Deus disse para Caim? Eu quero trazer aqui a luz da palavra. Eu não vou usar neste momento aqui, que eu vou ler essa palavra, nenhum conhecimento técnico, nenhum conhecimento sobre saúde emocional, nada, não vou trazer nenhuma palavra extra que vai sair da minha boca. Mas olha só, quando você explode, quando você é grosseira, quando você toma uma decisão por ímpeto, uma decisão errada, eu falo decisão de explosividade, bater porta, bater as coisas, tacar as coisas no chão, quebrar as coisas, e depois passa um tempo que você se acalma, você fala: o inimigo fica me atazanando, o inimigo fica me atacando, o inimigo fica se levantando contra a minha vida, o inimigo... Peraí, vamos ver o que a palavra fala sobre isso? Caim, transtornado, aqui diz: Caim se enfureceu e ficou transtornado. Caim, transtornado, chamou o seu irmão e matou o seu irmão. Mas olha o que Deus disse para ele: por que você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim: por que está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não o fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo, mas é você quem deve dominá-lo. Presta atenção, o Senhor aqui disse: Satanás quer te usar, Satanás quer incorporar em você, Satanás vai se levantar em você, Satanás quer te atacar. Não. Deus não disse isso. O que é o pecado? O pecado é quando nós não controlamos os nossos desejos e nós sabemos que tais atitudes, tais comportamentos, tais ações, tais reações, elas vão fazer mal não somente a nós, mas também ao outro. O que é o pecado? É a desobediência, é o que leva à desobediência, é o que leva à transgressão. É matar, é roubar, é agredir, é falar mal do irmão, é fofocar, é não controlar a língua, é adulterar, é ver pornografia. Tudo isso é o pecado. Isso não é Satanás. Isso é pecado. Pecado são ações erradas. Pecado é desobediência. Pecado é fazer aquilo que você sabe que é errado. Pecado é você fazer aquilo que você sabe que não vai gerar um bom fruto, um bom resultado, nem na sua vida, nem nos seus relacionamentos, nem nos seus negócios, nem dentro da sua casa, nem dentro da maternidade, dentro de lugar nenhum. Então, para de dizer
que é Satanás, que é o inimigo se levantando contra você, porque não é. Não é. Deus deixou muito claro. Quando você está com raiva, enfurecida, transtornada, e não está conseguindo controlar suas reações, as suas ações, e quando você diz, é porque o inimigo se levanta contra a minha vida, você está retirando a responsabilidade de si mesma, de controlar, de dominar a si mesma, de controlar esse pecado, esse ímpeto, esse comportamento errado e mudar a sua decisão. Mudando a sua decisão, mudando a sua escolha, mudando as suas ações, você muda o resultado. E aí os resultados que serão gerados serão melhores. Então, enquanto você continua dizendo que é o inimigo te atacando, é o inimigo se levantando contra você, é o inimigo te perturbando, você continua repetindo comportamentos pecaminosos, comportamentos que geram resultados ruins. E aí depois você fala, não, é Satanás na minha vida. O casamento tá acabando. Não, Satanás, é porque eu sou explosiva, porque quando eu vi eu já fui. Ah não, meu filho não quer nem olhar pra minha cara. É o levante do inimigo. Não é você que grita, que se explode, que xinga, que bate. Não, é o levante do inimigo, né? Então olha só, voltando aqui, ó. Por que que as pessoas agem de forma explosiva? Quero trazer aqui agora para a dor, que não fica explícita aqui na palavra, mas eu vou ler, você vai entender, vou te explicar. Olha só, aqui em Gênesis 4, versículo 4 ou 5 diz o seguinte: o Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Ou seja, não aceitar, eu não aceito, eu rejeito. Essa daqui eu não quero. Então o Senhor rejeitou Caim e a sua oferta. Vou ler mais uma vez. O Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. E o que acontece? No caso de Caim, ele ficou enfurecido e transtornado. Hoje, sim, existem muitas mulheres que no momento em que elas se sentem rejeitadas, elas se transformam. Elas gritam, elas xingam, elas batem porta, enfim, meu Deus, elas fazem o peteco. E elas vão tomando decisões impensadas, uma atrás da outra, fazendo escolhas. Elas ofendem, elas brigam, tem mulher que avança. Enfim, elas vão tomando decisões impensadas. Esses tempo atrás eu até conversei com uma pessoa que veio me pedir um aconselhamento, ela dizendo, porque às vezes quando eu tô nervosa eu xingo, aí eu bato porta, e não sei o que, sabe? E eu tô vendo que assim, tá indo tudo bem, eu tô orando, tô jejuando, não sei o que, e aí do nada o inimigo se levanta. Isso não é o inimigo se levantando contra você. É você não controlando o pecado. É na hora da fúria você conseguir controlar aquilo que quer te controlar. A raiva, esse sentimento de ficar furiosa, sabe? Essa fúria, esse ficar transtornada fora de si. É você que tem que controlar. Então, olha só. Algumas pessoas ficam assim. Outras se excluem. Outras se escondem. Outras paralisam. Cada pessoa vai agir e reagir de uma maneira. Cada pessoa vai agir e reagir de uma maneira. Mas entenda, uma ferida emocional, ela tem o poder de deixar a pessoa extremamente cega. Uma ferida emocional, quando engatilhada, dependendo do nível da dor, sim, ela tem o poder de deixar a pessoa totalmente descontrolada. E aqui eu quero trazer um ponto de alerta. Porque quando você diz assim, é o inimigo que tenta contra a minha vida. Eu não preciso fazer terapia, não. Eu só reajo assim quando, sei lá, quando o meu marido quando o inimigo usa as pessoas para se levantar contra mim, quando Satanás usa meus filhos, quando Satanás usa o meu marido para me atacar. Não, você precisa de terapia. Primeiro você precisa reconhecer que esse comportamento não é aceitável. Não te faz bem, não faz bem para você e nem para aqueles que convivem com você. Não te gera bons frutos. Segundo, parar de dizer que isso é Satanás, é o inimigo te perturbando, se levantando contra você, porque não é. E terceiro, é você reconhecer que existe aí dentro, pode existir aí dentro de você, uma ferida de rejeição que tá doendo tanto. E por tentar controlar essa dor, por tentar amenizar a sua dor, você explode. Você reage de maneira totalmente transtornada. Entende? E depois dessas três coisas, é você aceitar que você precisa viver um tratamento terapêutico. Tratar as suas emoções, tratar essas feridas, descobrir quando foi que essas feridas foram geradas, por quem foram geradas, se perdoar, tratar
o seu emocional, para que você mude o seu comportamento. Por quê? As nossas reações, as nossas ações, elas são geradas pelas nossas emoções. Se eu fico com raiva, eu tenho a tendência de ser mais explosiva. Se eu fico mais emotiva, mais melancólica, eu tenho a tendência de chorar, de ficar mais acuada, mais quietinha, mais introspectiva. São as minhas ações, as minhas reações, as minhas decisões e escolhas, elas são fundamentadas nas minhas emoções, nos meus sentimentos. Os meus sentimentos, as minhas emoções, elas são fundamentadas nas minhas crenças. E essas crenças, elas foram geradas e fortalecidas ao longo da vida, devido às experiências que eu vivi, devido à forma como eu fui tratada, devido às referências que eu tive ao longo da vida. Entende? Então pode ser que ao longo da vida eu aprendi que todas as vezes que alguém levantava a voz para mim, aquela pessoa, ela estava querendo me machucar, ela fazia aquilo com o intuito de me machucar. E ser essa mulher que grita, que explode, que bate porta, foi a forma que eu encontrei de não ser machucada por aquela pessoa. Então hoje, na vida adulta, eu repito esse comportamento como um padrão. E muitas vezes você faz isso de forma inconsciente, você faz isso sem perceber, você faz isso acreditando que esse é o seu jeito. Mas o pior de tudo é você fazer isso acreditando que isso é levante de Satanás, do inimigo. Não! Porque você não pode colocar a responsabilidade em algo que você não controla, em algo que não é verdade, não é verdade, e pode até ser que Satanás está ao seu derredor gerando situações para te testar, para te tirar do sério. Sim, mas é você que controla. Deus disse o seguinte, presta atenção. Por que você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim. Por que está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não o fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo, mas é você quem deve dominá-lo. Isso aqui fala de domínio próprio. Sim, Satanás pode estar ao seu derredor, o inimigo pode estar ao seu derredor, gerando situações para te tirar do controle, porque ele sabe como te fazer pecar. Ele sabe aonde tocar. E quando você não trata o seu emocional, você está dando munição para o inimigo, você está dando munição para Satanás, porque ele sabe quais são as ferramentas a usar contra você. Ele sabe quais são as armas que ele pode usar contra você e às vezes ele nem precisa de muita coisa. Nem precisa de muita coisa. Às vezes uma fala errada do seu esposo já é o suficiente, ele sabe. Às vezes um deslize aqui, outro ali, às vezes um problema na empresa, ele sabe que já é gatilho de pólvora para você. Mas quando você se trata, o inimigo passa a não ter mais munição contra você. Ele passa a não ter mais recursos e ferramentas contra você. E aí ele vai ter que trabalhar para descobrir outras ferramentas. Entende? Quando você diz, ai, porque Satanás está me atacando, Satanás está se levantando contra mim. Eu fico imaginando Satanás olhando e rindo, dando gargalhada da sua cara. E esse vídeo aqui não tem o objetivo de te atacar, esse vídeo aqui não tem o objetivo de te acusar. Porque eu sou a primeira pessoa que foi transformada por tudo isso aqui que eu estou te ensinando. Eu era essa mulher. Eu já quebrei televisão, pegando o controle e tacando na televisão. Porque meu esposo não tinha feito o que eu queria, não sei lá o que era, que se a gente tava brigando, eu nem lembro. Eu só lembro que eu quebrei a televisão. Isso há 10 anos atrás, tem muito tempo não. 10 anos atrás. Peguei o controle e taquei na televisão. $500 a menos. Olha que tola. Aí eu vou falar, porque o Satanás, o inimigo tá contra a minha vida, o inimigo tá se levantando. Pois espera aí. Se eu sou uma mulher segundo o coração de Deus, se eu estou num ambiente e percebo algo estranho, uma força maligna tentando agir, pois eu oro, repreendo, levanto as minhas mãos para o céu, eu clamo pelo sangue de Jesus, eu amarro, eu repreendo esse Satanás. Eu não me deixo ser usada por ele não. Eu controlo aquilo que quer me controlar. Eu me seguro, eu não dou munição ao inimigo. Essa é uma frase que eu uso muito. Pare de dar munição ao inimigo. Eu não dou munições para os meus inimigos. Nem inimigos terrestres, nem espirituais. Eu não dou munição para ninguém, para que eles possam usá-las contra mim. Então para de dizer que é Satanás que está se levantando contra você. E eu escuto mulheres dizendo assim, nossa, eu faço jejum, tô fazendo campanha de oração, eu tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, mas parece que nada muda na minha casa, eu não sei o que é, e Deus já me revelou uma palavra, Deus já me fez uma promessa, Deus já falou isso, isso e isso comigo. Pois é, Deus falou para Caim, falou. Caim, vou ler mais uma vez, porque às vezes você não tá lendo Bíblia, mas olha só, Caim, se você fizer o que é certo, você será aceito. Por que você está tão transtornado? Isso é Deus falando para Caim. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo, mas é você quem deve dominá-lo.
Caim, é você que deve dominar esse pecado que está tentando te controlar. Deus está dizendo para você o tempo todo, mas você está dizendo assim, ó, não, Senhor, é Satanás que está se levantando contra mim. Eu faço jejum, eu faço oração, eu faço campanha. O Senhor já falou comigo, o Senhor já deu a sua promessa, mas o inimigo se levanta contra mim, Senhor. E Deus está te dizendo, minha filha, o pecado quer te controlar, mas é você que deve controlá-lo. Por que você está tão transtornada? De onde vem essa dor? Por que você está tão machucada? E aí às vezes você pode dizer, Senhor, eu estou machucada porque eu sempre fui agredida, porque ninguém nunca me ouviu, porque ninguém nunca me amou, eu nunca me senti amada, eu nunca me senti querida, eu nunca me senti valorizada. Então por que você não busca tratar o seu emocional? Ai não, porque a minha fé, ai não, porque Deus é comigo. Deixa eu te dizer, quando você está com dor de cabeça, quando você está com uma infecção, você não toma remédio, não? Você não toma um dipirona, você não toma uma amoxicilina, não? Você vira pro médico e fala assim, não, vou tomar essa amoxicilina aqui não, porque eu sou uma mulher de fé, de oração, e o meu Senhor vai curar essa infecção aqui. Você tem que usar os recursos que Deus te entrega. A amoxicilina é um recurso para a sua saúde. A dipirona é um recurso para a saúde. A morfina é um recurso para eliminar a dor. A espada foi o recurso que na época Davi usou para, enfim, para vencer todas as batalhas. Ele orava ao Senhor, ele fazia cânticos ao Senhor, ele clamava ao Senhor, mas ele usava os recursos terrestres também. Você só está resistindo, meu irmão. Você está sendo ignorante, ignorando uma ferramenta poderosíssima que tem à sua disposição. Terapia. A terapia é o remédio da saúde emocional. Por que você não trata essa dor? Que te deixa descontrolada, que te deixa fora de si, que faz com que você fique transtornada todas as vezes que alguém vai lá e toca naquela ferida. Todas as vezes que você escuta alguém dizer, você acha que isso é tão importante assim? Que te lembra de todas as vezes que você foi humilhada e invalidada lá na sua infância. Todas as vezes que você acha que seu marido vai te abandonar porque o seu pai te abandonou. E aí você fica transtornada, você fica descontrolada, você fica fora de si. E aí você nem percebe que você está fazendo as coisas para chamar atenção, para mostrar que quer ser amada. Só que você diz, é o inimigo se levantando contra a minha vida. Por isso que eu te digo que a sua dor te cega a tal ponto de você tomar decisões erradas, como Caim fez. Mesmo diante do Senhor, mesmo caminhando com o Senhor, mesmo tendo uma vida com Deus. Quantas decisões erradas você está tomando, mesmo sendo uma mulher de fé, mesmo sendo uma mulher de oração, mesmo sendo uma mulher que jejua, que lê a palavra. Mas você não percebeu que as suas dores te cegaram. Te cegaram a tal ponto que você toma decisões erradas e você nem percebe que o que você está vivendo hoje é o resultado de todas essas decisões incoerentes que você toma, essas decisões erradas, essas escolhas erradas, guiadas pela fúria, pela raiva, pelo descontentamento. E todos esses sentimentos são gerados por uma ferida de rejeição. E muitas vezes você chega a pensar até que Deus está te rejeitando, que Deus não está te ouvindo, que Deus não está olhando para você, que ainda não é chegado o tempo de Deus para sua vida, que Deus quer que você passe pelo pior, que Deus quer que você sofra. Não! Deus não queria que Caim sofresse. Não queria. Mas mesmo Deus direcionando a palavra a Caim, ele não conseguiu se controlar e ele tomou a decisão errada. Então Caim sugeriu a seu irmão, vamos ao campo. E enquanto estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim, onde está seu irmão? Onde está Abel? Não sei, respondeu Caim. Por acaso sou responsável por meu irmão? Quantas vezes você não tem se enfurecido, se descontrolado, ficado com raiva dos seus irmãos, dos seus pais, da sua parentela? Você vai ao culto, você lê a palavra, você faz jejum, você faz oração, você ora, você é uma mulher de fé, você ama o Senhor, diz que perdoou os seus, mas você sente raiva todas as vezes que pensa neles. Ainda dói todas as vezes que você se lembra do que eles fizeram. E isso te deixa amargurada, chateada, revoltada, enfurecida. E você toma as decisões erradas. Reflita sobre isso. Porque muitas vezes eu percebo que muitas mulheres
têm uma caminhada com Cristo muito pesada, porque elas não percebem que as suas feridas, que as suas dores as cegaram a tal ponto que elas mal conseguem ouvir, perceber, analisar aquilo que Deus tem orientado elas a fazer, aquilo que Deus tem direcionado, aquilo que Deus tem ensinado, e elas perderam totalmente o seu domínio próprio, porque elas recusam tratar as suas emoções, as suas feridas. E enquanto isso, elas continuam tomando decisões erradas e culpando Satanás, o inimigo, enquanto Deus já entregou para ela o que ela precisa para conseguir dominar o seu pecado, que é o domínio próprio. Mas as dores e as feridas acabam enfraquecendo o seu domínio próprio. Muitas delas até perdem o seu domínio próprio. Então faça essa reflexão, fique com essa palavra, medite nessa palavra, Gênesis 4, e nós nos vemos no próximo vídeo. Não esqueça, se esse vídeo foi útil para você, se essa palavra falou com você, deixa seu like, deixa seu feedback aqui embaixo, nos comentários, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com uma amiga que precisa escutar essa palavra também, e eu te vejo no próximo vídeo.